Olá, bom dia, turma do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de atividade de leitura. A nossa aula de hoje eu vou fazer a correção da página 12 do livro de atividade de leitura, falando do Paradidático, a Cartomante e outros contos, a página 13 e a página 14, onde se diz: a ambiguidade em A Missa do Galo é muito clara, principalmente em se tratando de Machado de Assis, que insegurança podemos compreender nesse discurso. A ambiguidade do discurso narrativo pode ser relacionada à imbricação de dois pontos de vista, o do adolescente Nogueira e o do Nogueira maduro que avalia o passado. Na segunda, com os textos de ficção em geral, o conto apresenta narrador, personagem, espaço, entre outros. Nesse conto, quem são os personagens e como se caracterizam? Os personagens têm Nogueira, estudante de 17 anos, ingênuo. Ele é um ingênuo jovem do interior que vivia no Rio de Janeiro e estudar, na ocasião hospedado na casa de Menezes. Aí vem Conceição, de 30 anos, sábia das tradições do marido, porém não fazia nada, né? Por essa atitude era considerada santa pelo narrador personagem. Aí vinha Menezes, escrivão, marido de Conceição, fora casado com uma das primas de Nogueira, tinha um amante. Para despistar Conceição, dizia que ia ao teatro. São citadas também duas escravas e a mãe de Conceição, que dormia no momento da conversa entre os dois personagens. Na letra B, em que espaço acontece? No Rio de Janeiro, na casa de Dona Conceição, onde eles estavam na sala. Como se pode determinar o tempo e os fatos? O tempo é psicológico e pois a história é fruto das lembranças de Nogueiras. Na terceira, no final do terceiro parágrafo, a missa do galo, o narrador afirmava que Conceição acabou por concluir que a traição do marido era muito direito. A partir dessa observação, são perspectivas as observações de Machado sobre o meio social. O que você acha disso? Os princípios morais são contestados nesse conto, de modo que Machado exemplifica a figura de uma mulher que fingia que não via as traições do marido, o que é bem comum em sociedade que vive de aparência, onde os costumes eram encobertos por hipocrisia velada. A quarta questão, ao dizer que Conceição não sabia odiar, pode ser até que não soubesse amar. O que o narrador sugere com essa afirmação? Ele sugere que por ela não se importar com as traições do marido, Conceição não amava. O casamento era sempre de aparências. Em vários momentos, o narrador menciona as qualidades de Conceição, a ênfase nas virtudes desses personagens. Tem um efeito no enredo. Que efeito é esse? O efeito de surpresa do narrador, porque a princípio ela é apresentada ao leitor como uma mulher de caráter generosa. No entanto, depois ela vai apresentá-la como uma mulher sedutora, que se insuna para um adolescente. A sexta diz assim: o elemento modificador é aquele que caracteriza a mudança da narrativa. É o clímax, é o momento culminante da história, quando o conflito atinge o seu ponto mais elevado. Em que momento a missa do galo ocorreu uma mudança como se constrói o clímax? É a chegada da Conceição, a dona da casa, em trajes de dormir, o que não era considerado normal naquela época. O clímax narrativo ocorreu quando Conceição fica inquieta andando de um lado para o outro, quando se senta, cruza as pernas de uma maneira sensual, despertando o interesse de Nogueira, que via nela uma mulher muito bonita, sensual, principalmente quando passava a língua pelos lábios sem desviar o olhar para o jovem. Após o clímax, é chegado o momento de partirmos para a solução dos fatos apresentados.
Vamos caçar o desfecho. O desfecho do conto ele ocorre quando o vizinho bate na janela, chamando Nogueira para ir à missa do galo. Daquele dia em diante, nunca mais Nogueira conversou ou escreveu para Conceição. Restou-lhe somente a imagem do balanço do corpo da Conceição, enfiando-se pelo corredor, pisando mansinho e sumindo de sua vida, deixando na lembrança de Nogueira a incompreensão daquela conversação que teve uma senhora muitos anos atrás. A oitava, nós vamos só marcar o que a mãe lhe transmitira e que aos 20 anos desapareceram, na página 19 do livro. De acordo com esse contexto, a palavra destacada pode ser substituída sem mudança de sentido por introduzira. E a nona e última questão da nossa tarefa de hoje, em A Cartomante percebemos que ao receber a primeira carta anônima, Camilo deixou de ir frequentemente à casa de Vilela, porque queria afastar-se a desconfiança que poderia surgir. Que desconfiança era essa? Quando ele recebeu a carta sem remetente, o que chamava de imoral e traidor, e dizia que todos sabiam da aventura. Camilo sentiu muito medo. Para não levar suspeitas, ele começou a tornar raras as visitas à casa de Vilela, que, mesmo assim, foi notado as suas ausências. Essa foi a nossa atividade de hoje. Tenham todos um bom dia e uma ótima atividade.